Tínhamos apedrejamentos regulares de visitantes e pessoas de luto lá. O lixo era espalhado por todo lugar. Enfrentávamos uma situação em que os túmulos eram vandalizados regularmente. Era o principal ponto de uso de drogas em Jerusalém Oriental. A situação era terrível. Se não permitirmos que nossos falecidos descansem em paz, nós também não viveremos em paz. Jeff Dalby é o representante em Israel do Comitê Internacional para Har Hazeitim, o Monte das Oliveiras, onde ele trabalha desde 2010 para melhorar a segurança, preservação e acesso no maior e mais antigo cemitério judaico do mundo. Um veterano defensor de Israel, ele já chefiou o escritório da Organização Sionista da América em Israel. Bem-vindo ao estúdio da JNS, Jeff. Obrigado por me receber, Steve. Conte-nos primeiro um pouco sobre você e seu trabalho no Monte das Oliveiras. Claro, eu sou originalmente de Nova York e moro aqui em Israel desde 2007. E eu tinha uma vaga noção, na minha antiga função como diretor da ZOE em Israel, da situação no Monte do Templo, no Monte das Oliveiras. Mas não estava totalmente ciente. Em novembro de 2010, após o controlador do Estado de Israel, Michel Lindenstrauss, divulgou um relatório contundente sobre as condições lá em cima, eu me tornei plenamente ciente. Então, eu, junto com várias outras pessoas dos Estados Unidos que tinham pais enterrados no Har Hazeitum, nos reunimos. Criamos este Comitê Internacional para Har Hazeitum, o Monte das Oliveiras. Trabalhamos muito de perto com o governo. A situação naquela época era tão terrível que havia apedrejamentos regulares de visitantes e enlutados lá. Tínhamos lixo espalhado por todo o lugar. Enfrentamos uma situação em que os túmulos eram vandalizados regularmente. Havia corridas de burros pelo cemitério. Encontramos burros mortos no cemitério. Nossos vizinhos usavam o cemitério. Era o principal ponto de consumo de drogas de Jerusalém Oriental, e eles usavam as lápides verticais como traves de futebol. Então, a situação era terrível, e o controlador do Estado estava absolutamente correto. Então, o que fizemos foi nos unir ao governo e firmar uma parceria com eles. E eles foram extremamente cooperativos. E tomamos providências, começando com um posto policial lá em cima. Colocamos cercas, conseguimos 4 milhões de shekels para isso. Foram instaladas câmeras por toda a parte. Todas estavam conectadas a um centro MOC, uma central de segurança. As câmeras eram monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E colocamos policiais à paisana e patrulhas regulares. E eu poderia continuar falando sobre isso. Mas devagar e sempre. Existe uma expressão em hebraico, Surmeira Va'aseitov, que basicamente significa: primeiro cuide dos aspectos negativos e depois volte-se para o que é bom. E graças a Deus e a todas as pessoas envolvidas, incluindo a polícia, conseguimos mudar a situação da montanha, se não 180 graus, pelo menos 160 graus. Não se preocupe, vamos cuidar dos outros 20%. E essa é a situação que enfrentamos agora. Não tivemos nenhum ato sério de vandalismo desde outubro de 2018. E o que estamos fazendo agora é construir um centro de visitantes no Har Hazeitim para atrair jovens, estudantes, soldados, turistas, visitantes de todos os tipos, para aprenderem mais sobre sua herança, porque Har Hazeitim, o Monte das Oliveiras, abriga um verdadeiro panteão de líderes e estudiosos judeus sepultados na montanha. Então queremos educar nossos jovens sobre sua herança. Vamos apenas mencionar algumas das pessoas enterradas lá para aqueles que não sabem. Bem, vamos falar da lista A.
Também há pessoas da lista B e da lista C que têm histórias fascinantes por trás delas. Mas em termos dos nomes da lista A, estamos falando do primeiro-ministro Menachem Begin. Estamos falando de Henrietta Szold, a fundadora da Hadassah. E estamos falando do Rav Kook, do Rav Goren, do Bartanura, do Or HaChaim, e eu poderia continuar indefinidamente. Rav Hutmer. É só citar um nome, eles estão lá. E ainda assim, o centro de visitantes é mais do que apenas uma entrada para o cemitério. Você vê isso como muito mais do que isso. Com certeza, com certeza. O centro de visitantes, que eu diria que está mais ou menos na metade da construção neste momento. Vou lá pelo menos 2 vezes por semana, às vezes mais. Vai ser mais do que apenas um centro de visitantes, mais do que apenas um lugar para pegar, digamos, material de referência ou para pesquisar. No centro de pesquisa, quem está enterrado lá vai ser muito, muito mais do que uma lanchonete, ou um lugar onde aulas serão ministradas e palestras serão realizadas. Vai ser um ponto de partida para o cemitério, para que os jovens possam interagir diretamente com o cemitério e com todas as personalidades que estão enterradas lá. Com isso, quero dizer, para tornar essa uma experiência empolgante para os jovens, vamos fazer coisas como usar realidade aumentada. Por exemplo, você pega seu iPhone, aponta a câmera, digamos, para o túmulo de Menachem Begin. Na sua tela vai aparecer Menachem Begin. Ele vai te contar uma história. E então, dentro dessa narrativa, vai estar a pista para a sua próxima parada. E, na verdade, se a gente realizasse isso aqui no fim da tarde, digamos que alguns alunos sentados em uma escola em Toronto poderiam participar disso e nos ajudar nessa missão. Eles chamam de missões. Então esperamos trazer essa experiência não só para o centro de visitantes, mas para o próprio cemitério e para as pessoas, para os judeus, no mundo todo. Poderão participar dessas atividades. E qual é o cronograma em relação a quando vocês esperam que seja a inauguração oficial? Certo. Bem, eles estão nos dizendo, Pessach de 2027. Talvez no verão de 2027. Steve, de verdade, se você souber, se você acredita nisso, eu tenho uma ponte no Brooklyn para te vender. Mas, sabe, estamos esperando que em algum momento de 2027, talvez no final de 2027, o prédio esteja concluído. E algum tempo depois disso, vamos abrir para o público. E agora estamos no processo de identificar um operador. Uma licitação será lançada em breve. E esperamos conseguir um operador que esteja preparado para aproveitar tudo o que o Monte das Oliveiras tem a oferecer. Mas enquanto isso, vocês ainda estão recebendo visitantes. Eu sei que você mesmo faz passeios lá, então as pessoas já podem visitar. Eu faço passeios regularmente. Na verdade, vou fazer um amanhã de manhã às 10 horas, se alguém quiser se juntar a nós. Mas sim, o número de pessoas aumentou desde um ponto baixo em 2014. De cerca de 200 pessoas por dia, agora, mais de 2.000 pessoas visitam. Antigamente, quando tínhamos uma indústria do turismo aqui, era o terceiro ponto turístico mais visitado. Quer dizer, aquele mirante fantástico. A vista que se tem é curiosa, porque estou olhando bem aqui no estúdio para a mesma vista que você teria do topo do Monte das Oliveiras. Depois de Yad Vashem e depois do Kotel, depois do Muro Ocidental, esse mirante no topo do Monte das Oliveiras era o terceiro local mais visitado. Principalmente por peregrinos cristãos. Mas sabe, esperamos mudar isso. Nós trazemos eventos para o Monte das Oliveiras e vamos trazer mais pessoas, mais judeus, para o Monte das Oliveiras. Semelhante ao que o prefeito Rudy Giuliani fez no Central Park, na época em que o Central Park era perigoso, e ele trouxe a Ópera Metropolitana, a Filarmônica de Nova York, Schaefer Music Festival e New York Public Library Film Festival.
o Adela della Corte Shakespeare Festival para o Central Park. Bem, vejam só. Milhares, dezenas de milhares de pessoas começaram a aparecer. A polícia foi forçada a protegê-las. E assim, o Central Park basicamente se tornou seguro. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu chamo isso de julianizar Ar-Hazeitim, só que eu não escrevo com G-U no começo. Eu escrevo com J e W. Certo. Então, mas por que é, só para ampliar um pouco, tão importante ter uma presença judaica vibrante em Ar-Hazeitim? Há várias razões. Basicamente, existem 4 razões pelas quais as pessoas se envolveram nessa iniciativa. Número 1. Segurança. Começamos com nossos 3 mandatos: segurança, segurança e segurança. E, em grande parte, conseguimos isso. Outras pessoas se envolveram por causa do que chamamos em hebraico de kavod, que se não permitirmos que nossos falecidos descansem em paz, nós também não viveremos em paz. Então isso é uma parte muito importante. Honra e respeito pelos mortos, o cemitério mais venerado, o cemitério judeu mais sagrado do mundo. Segurança e Kavod Hamet. E o terceiro motivo, que é realmente o meu motivo, é a educação. Antes de me mudar para Israel, fui educador por 33 anos. Dei aulas em sala de aula. Então, aqui temos a maior oportunidade de educar nossos jovens. Estamos muito preocupados. Você ouve sobre isso quando falamos sobre Amiut, o sentimento de pertencimento ao povo judeu, que o problema número 1 hoje em dia é a identidade judaica entre os jovens. Então, aqui você tem uma oportunidade fantástica de fortalecer essa identidade judaica. Esse é o número 3. O número 4 é realmente um dos motivos pelos quais me envolvi quando trabalhava para a Zoa, e isso foi por causa da Cordilheira do Monte das Oliveiras, que na verdade tem 3,2 quilômetros de extensão. Ela se estende desde Har Hatzofim, o Monte Scopus, no norte, até um lugar chamado Kitmatzion, na extremidade sul dessa longa cordilheira. E ela protege, enquanto eu olho novamente para ela daqui, protege Jerusalém Oriental, caso a gente perca o controle disso. E infelizmente, os árabes têm construído desde Belém, no sul, e de Ramallah ao Bira, no norte, mais de 38 mil estruturas ilegais. E se você pensar no Monte das Oliveiras como um ponto de estrangulamento, como o gargalo de uma ampulheta, impedir que essas duas saliências se encontrem é absolutamente essencial para a integridade de Jerusalém Oriental. Você poderia dizer de toda Jerusalém, e não só isso. Mas temos belas comunidades judaicas a leste de Har-Hazeitim, e essas são comunidades como Mishor Adumim, Kfar Adumim, Ma'ale Adumim, Alon, Kedar, belas comunidades. Elas também estariam em perigo se perdêssemos a crista do Monte das Oliveiras. Crista do Monte das Oliveiras. Então, basicamente, há 4 razões pelas quais devemos nos importar com isso. E dependendo da sua convicção, uma pode ser mais importante do que a outra. Bem, eu sei que você compartilhou comigo que quer atrair não apenas judeus religiosos praticantes, mas todos os tipos de judeus e também cristãos, como você mencionou antes, e outras pessoas, para envolvê-las e educá-las, como você disse, neste local tão importante para o judaísmo, e não apenas do ponto de vista histórico, mas também, como você disse, do ponto de vista da identidade. Exato. O centro de visitantes estará aberto a todos. E eu acho que, especialmente nos dias de hoje, infelizmente, a situação geopolítica é tal que existe uma quantidade enorme de ignorância por aí. Há uma quantidade enorme de incompreensão. E com essa incompreensão, nossa presença em Jerusalém é extremamente importante. E o Monte das Oliveiras, com 3.000 anos de história, a sepultura mais antiga no Monte das Oliveiras é da filha do faraó. Não a filha do faraó que tirou Moisés do Nilo, mas a filha do faraó que se casou com o rei Salomão, Shlomo Amelech. E ela está enterrada no Har Hazeitim.
Então, ajudar as pessoas a entender que este local é realmente um testemunho da nossa presença contínua em Jerusalém e em Israel é absolutamente essencial, especialmente nos dias de hoje. Você acha que isso também é fundamental para o panorama geral? Eu não gosto de chamar de narrativa, mas para contar a verdade sobre o que está acontecendo em Israel. E também para mostrar quem realmente somos para o mundo. Eu acho que é absolutamente essencial. E você pode discutir isso ou aquilo, mas não pode discutir com o Monte das Oliveiras. Existem 150 mil judeus, como eu disse, que remontam a 3.000 anos e estão no Monte das Oliveiras. Esse é um fato incontestável da nossa presença aqui. E por isso se torna absolutamente essencial. Você pode argumentar, aliás, se olhar para o Monte do Templo, você não verá nenhum sinal de presença judaica lá, pelo menos nenhum sinal evidente. Talvez, se você cavar, você encontrará sinais. E nós realmente encontramos sinais quando escavaram, infelizmente, aquela mesquita subterrânea. E de repente, todas essas centenas de toneladas de terra que foram jogadas no Vale do Cedron, entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, na verdade revelaram evidências da nossa presença no Monte do Templo. Mas se você apenas olhar como está, você não vê nenhuma presença judaica naquela plataforma de 40 acres. Ao contrário do Monte das Oliveiras, onde você pode ir de uma sepultura para outra, e cada uma delas é uma prova da nossa presença em Jerusalém ao longo da história. Então, qual é a sua visão? Você está fazendo um trabalho tão importante. Qual é a sua visão para Monte das Oliveiras no futuro, para as pessoas que virão visitá-lo a partir do próximo ano? Número 1. Que ele permaneça seguro. Esse foi o nosso primeiro e mais importante mandato, e esse é o mandato que vamos garantir que seja mantido. Não vamos descansar sobre os nossos louros. Vamos seguir melhorando a situação. Recebemos 6 milhões de shekels do governo para atualizar nossas câmeras, porque, infelizmente, as duas jovens que estavam sentadas em nosso centro de segurança às vezes precisavam de até 5 minutos no teclado para alternar de uma câmera para outra nos seus monitores de tela plana na parede. Agora temos um sistema integrado em funcionamento, com câmeras de última geração que podem girar 360 graus. E as garotas sentadas lá dentro. É realmente quase como um sistema transparente que pode responder a situações que se desenvolvem enquanto estão acontecendo, ao invés de esperar demais para responder. Então, a segurança continua sendo nossa prioridade número 1 no futuro. Eu gostaria de ver isso se tornar a meca educacional para o povo judeu, a ponto de, Steve, você conhece o Birthright. Estudantes vão para lá e depois retornam às suas faculdades nos Estados Unidos, Reino Unido ou outros lugares. E eles vão dizer, sabe de uma coisa? Você tem que visitar aquele lugar, porque foi uma experiência educacional incrível. E se conseguirmos chegar a esse ponto, se conseguirmos atrair jovens para o Monte das Oliveiras, então eu vou morrer um homem feliz. Bem, não morra ainda porque precisamos de você. E você mencionou financiamento do governo. De onde mais você consegue financiamento? E também, como as pessoas podem ajudar se quiserem? Bem, o acordo era que, quando assinamos o contrato com o governo, eles entrariam com 12,5 milhões de shekels, e nós entraríamos com 12,5 milhões de shekels para a construção deste prédio. Nós temos, à medida que atingimos certos marcos, recebemos parcelas de financiamento do governo, mas ainda temos um longo caminho pela frente. E não só isso, Steve, mas você não quer que esse prédio lindo, se torne um elefante branco. Você quer que ele seja usado para enriquecer a experiência de todos lá em cima?
Então, para continuar com uma programação relevante, vamos precisar de financiamento adicional depois. Então, se as pessoas quiserem contribuir, esperamos, aliás, que com os custos extras e o aumento inflacionário dos materiais, provavelmente acabará sendo 28 milhões. Ou seja, 14 milhões nossos e 14 milhões do governo. Então, se eles quiserem contribuir, eles devem ir ao Har Hazaisim. Hazeisis. Hazezim, harhazezim.org. E lá tem botões de doação, e eles podem ir lá e doar com cartão de crédito, da forma que escolherem doar. Jeff Darby, foi um prazer tê-lo no estúdio e desejamos tudo de melhor para você. Obrigado, Steve. Obrigado por me receber.